Meus irmãos, hoje, aqui dentro da nossa programação, nós vamos falar um pouco de dependendo da força que vem de Deus. Aqui você tem um versículo de Isaías 40:31. Coloca aí, Arthur, por favor. Você vai meditar nesse versículo, tá bom? Mas eu vou também falar da força que vem do Senhor para renovar nossas forças durante esse ano de 2026. Mas eu vou buscar um outro texto. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tem alguém aqui esta noite que depende do Senhor, irmãos? Pois Deus renova nossas forças, amém? Você vai meditar nesse versículo, mas eu quero ministrar sobre um texto que está em Mateus capítulo 11, que vai do 25 ao 30, Mateus capítulo 11, que vai do 25 ao 30, você vai acompanhar comigo. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos sabedoria do alto para ministrar a tua palavra, que teu Santo Espírito, Pai, venha direcionar toda a palavra que sai da minha boca, que o teu nome venha a ser glorificado, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai. Senhor, e repreendemos todo espírito contrário, todo espírito de distração, todo espírito que tenta roubar a tua palavra, todo espírito que de alguma maneira tentar atrapalhar esse culto está repreendido, que somente o teu nome seja glorificado nesse lugar, porque somente o Senhor reina, somente o Senhor, meu Deus, merece toda a glória e toda a honra. Assim nós te oramos, amém. Amém, queridos irmãos. Queridos irmãos, nós sabemos muito bem que muitas pessoas, irmãos, entraram o ano, terminaram o ano passado e entraram esse ano ainda passando lutas e adversidades, passando algumas batalhas internas e externas. E nós, irmãos, só temos o Senhor para fortalecer e para nos encorajar a seguir adiante. Esse texto aqui do capítulo 11 de Mateus apresenta aqui um momento de transição do ministério de Jesus, porque ele vai começar o capítulo 11 falando de João Batista, ele vai repreender as duas cidades, Corazim e Betsaida, e depois, irmãos, ele vai fazer esta oração aqui ao Pai, e ele vai aqui orar por nós, e também vai fazer um convite muito especial a nós. Mas por que ele está fazendo tudo isso, irmãos? Porque muitos esperavam que Jesus, o Messias, ele fosse ser ali um político, um militar. Muitos esperavam que Jesus ele viesse intervir ali em Israel como um militar, porque Israel estava escravizado pelos romanos, mas Jesus estava revelando um reino que não é deste mundo. É um reino que é baseado na fé e na sua graça. Graça, irmãos, é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus veio e morreu no nosso lugar. Então, queridos, Jesus ele faz essa oração ao Pai,
declarando que os sábios deste mundo não compreendem as coisas espirituais. E verdadeiramente não compreendem, irmãos, porque Deus revela somente aos pequeninos, aqueles que se acham muito intelectuais, aqueles que querem compreender as coisas de Deus somente pela razão, nunca vão compreender, irmãos, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, o Senhor está dizendo que aqui muitos que se acham sábios não vão conseguir compreender as coisas de Deus. Aí, em seguida, ele vai fazer esse convite muito especial, no versículo 28, vinde a mim, todos os que estão cansados, algumas versões dizem oprimidos, outras dizem sobrecarregados, e ele diz, eu vos aliviarei. Esse chamado, irmãos, não era apenas para um descanso físico, não, mas é para um descanso profundo, irmãos, é para um descanso de libertação do peso, das preocupações da vida, muitas vezes o peso da religiosidade. O Senhor está garantindo, irmãos, que o peso que muitas vezes nós estamos levando nos nossos ombros, o peso, irmãos, que muitas vezes está roubando a nossa paz, o peso, irmãos, que muitas vezes, irmãos, está embotando a nossa mente, o Senhor Jesus está dizendo esta noite, vinde a mim que eu vos aliviarei, eu vou tirar esse peso, vou tirar esse jugo dos vossos ombros. Olha, irmãos, há um convite mais maravilhoso do que esse de Jesus. No começo desse ano está dizendo, olha, não carreguem peso desnecessário, eu estou aqui, eu continuo sendo o mesmo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele continua operando, ele continua libertando, ele continua transformando, e ele faz esse convite para nós esta noite, irmãos, amém ou não amém? Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque, irmãos, a revelação de Deus, ela vem não pelo intelecto humano tão somente, mas a revelação de Deus vem pela graça. Por que Jesus está falando isso, irmão? Porque os fariseus da época, que eram os estudiosos da palavra de Deus, liam muito a palavra de Deus, mas rejeitaram Jesus, irmãos. E rejeitaram Jesus por quê, irmãos? Porque eles estavam presos a um orgulho religioso. Eles achavam que sabia mais de Deus do que Jesus. E rejeitaram Jesus, que era Deus, que é Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos, irmãos, ser pequeninos, nos humilharmos, reconhecermos que nós dependemos de Deus. Porque se nós não reconhecermos que dependemos de Deus, irmãos, Deus não se revela a nós. O verdadeiro conhecimento espiritual, irmãos, vem pela humildade diante de Deus. Se você chegou aqui hoje dizendo, Senhor, eu sou tão pequenino, Senhor, eu não compreendo as coisas que estão acontecendo muitas vezes, mas esta noite, Pai, eu quero reconhecer que eu sou dependente do Senhor, mas esta noite, Pai, eu quero reconhecer que eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero reconhecer, Pai, que há caminhos para mim, Pai, que eu não estou conseguindo trilhar, mas eu sei, se o Senhor se levantar esta noite, Pai, ao meu favor, eu sei que eu posso todas as coisas, Pai, porque eu dependo tão somente do Senhor. Há alguém aqui que depende de Deus? Aleluias, aleluias. Coloca aí, Arthur, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. A manifestação do Espírito. Afogou ali as letras, Arthur. Amém. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É assim que Deus opera, irmãos. Deus opera num coração humilde. Deus opera, irmãos, naqueles que reconhecem a dependência de Deus. É assim que Deus faz. E é por isso que muitas das vezes, aqueles que se acham fortes, aqueles que se acham poderosos, aqueles que se acham cheios de conhecimento, são envergonhados. E aqueles, irmãos, que são humildes, eles são exaltados, irmãos. Eu estava vendo uma ministração esta semana, e o pastor estava falando que
foi visitar um pastor, desses pastores bem antigos, ainda quando não tinha muito conhecimento, mas ele estava reconhecendo, e eu fui orar por ele, porque ele já estava ali no final da sua vida, e tinha muitas dores nas pernas, nos pés, e eu fui orar por ele, porque eu sei que ele foi o instrumento de Deus que ganhou minha vida, ganhou minha família, ganhou muitas vidas para o reino de Deus. E disse que quando ele foi colocar as mãos dos pés para orar pelos pés daquele pastor, ele colocou a mão nos pés, aí viu as unhas do pastor desse tamanho, ó. Era aqueles pastor antigo que as unhas, não cortava as unhas, irmão, dos pés, eram as unhas enormes. Ele disse, não, vou começar orando pela cabeça mesmo. Aí foi orar pela cabeça do pastor, mas ali ele estava reconhecendo, irmão, que aquele homem talvez não tivesse conhecimento, talvez não tivesse sabedoria, mas era um pequeno no reino de Deus que foi usado, e Deus estava o exaltando. Aí ele estava reconhecendo que aquela vida era importante para ele, porque foi um instrumento de Deus para a sua família. Amém, irmãos? A sabedoria do mundo, irmão, não pode compreender a vontade de Deus. A sabedoria do mundo não pode compreender a vontade de Deus. Quantas pessoas estão se perdendo em meio às filosofias deste mundo, irmãos? Paulo, ele vai dizer que a cruz, ela é loucura para os que perecem, para aqueles que estão se perdendo. Eles acham que a cruz de Cristo é loucura, o evangelho é loucura. O mundo busca lógica, o mundo busca os méritos, os diplomas, as medalhas, mas o evangelho é baseado na graça de Deus, é na revelação do Espírito Santo de Deus. O evangelho, irmãos, ele nos muda pelo poder que há no nome de Jesus e pelo poder e atuação do Espírito Santo de Deus. O conceito de revelação na teologia bíblica, irmãos, indica que Deus o fez conhecido através do seu Santo Espírito. Aliás, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 16, se não me falha a memória, diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo de Deus, é Ele, aliás, que revela Jesus Cristo. Se você chegou aqui esta noite com seu coração aberto, reconhecendo que necessita de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te revelar quem é Jesus para a tua vida. Ele vai operar na tua vida, Ele vai te convencer que só Jesus, Ele pode mudar os teus caminhos, irmãos. Amém, irmãos? Aí no versículo 27, vai dizer que o conhecimento de Deus, irmãos, esse conhecimento que nós temos, não vem das tradições, irmãos, mas vem pela revelação do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque os judeus, irmãos, tinham a lei, tinham os profetas. Eles tinham tudo, mas não conseguiram enxergar Jesus como o enviado do Pai. Ninguém pode conhecer o Pai a não ser por Jesus, irmãos. E os judeus não conheceram a revelação do Pai. Então, queridos, toda religião que não tem Jesus é uma religião vazia. É uma religião vazia, é uma religião sem vida. Porque somente Jesus, irmãos, é o Pai, é Deus. Somente Jesus pode trazer aquilo que a humanidade precisa. Jesus é vida, Jesus é paz, Jesus é salvação, Jesus é restauração, Jesus é o milagre que você precisa, meu irmão. Jesus tem a autoridade para revelar o Pai. Só Ele tem autoridade. Ele não é apenas um profeta, mas é o próprio Filho de Deus, enviado do Pai. O primeiro missionário que Deus enviou a esta terra foi Jesus, irmãos. Quando o recebemos, nós recebemos o próprio Deus. Você pode compreender isso? Se nós recebemos Jesus, recebemos o próprio Deus nas nossas vidas, irmão. Então, Deus não é distante, irmãos. Deus deseja um relacionamento conosco. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós experimentamos do amor do Pai. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós bebemos da fonte do Pai. Quanto mais nós queremos Jesus, mais nós queremos Deus. Quanto mais nós nos distanciamos do mundo e nos aproximamos de Jesus, mais nós nos santificamos e queremos
que Deus venha operar nas nossas vidas. Então, Jesus é a porta que nos leva a Deus, irmão. E Ele quer um relacionamento conosco. Ele quer uma comunhão conosco. Ele quer cada dia mais fazer parte da nossa vida. Que nesse ano de 2026, Jesus seja o seu principal amigo. Que nesse ano de 2026, Jesus esteja com você em todas as suas decisões. Que nesse ano de 2026, Jesus esteja renovando as tuas forças. Jesus esteja operando no teu ser. Jesus esteja renovando a tua vida. Jesus esteja abrindo as portas para você. Jesus, Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E agora, irmãos, eu quero entrar aí no versículo 28. Dependendo da força que vem do Senhor, é o nosso tema dessa quarto dia de oração. Porque, irmãos, há coisas, irmãos, que está oprimindo muita gente. Os fariseus aqui, eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, irmão. Olha o que diz Mateus 23, 4 aí. Eles colocavam coisas que eles mesmos não praticavam. Então, a religiosidade aqui estava cansando e oprimindo. Os fariseus, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Então, os fariseus, irmãos, estavam jogando esse fardo muito pesado sobre as pessoas. Eram muitos rituais, eram muitas regras, mas não trazia vida para aquelas pessoas. Por isso, irmãos, que Jesus, ele chega com essa mensagem. Mas não era só os fariseus, irmãos. O mundo também, irmãos. O mundo, ele impõe sobre as nossas costas muitos fardos pesados. Muitas vezes é no trabalho, muitas vezes é na própria família, irmãos. Às vezes na faculdade, no colégio, no ministério, muitas vezes. Então, há muitos fardos, irmão. E o sistema desse mundo quer nos sobrecarregar. E quantas pessoas, irmãos, estão sobrecarregadas, estão aí vivendo uma vida extrema de ansiedade. De ansiedade, irmãos. Porque estão sobrecarregadas. Outras pessoas, irmãos, estão cheios de preocupações, cheios de expectativas inalcançáveis. Muitas pessoas, o Senhor tem falado muito no meu coração esses últimos dias, que a gente deve orar muito, irmãos, pela mente, pela nossa mente, porque há muitas coisas, irmãos, que estão sobre nós carregando, estão embaçando a nossa visão espiritual, estão tirando a nossa mente do foco por tantas coisas, irmãos, e coisas que muitas das vezes nós não podemos resolver, e coisas que muitas vezes não está ao nosso alcance, irmãos, resolver somente Jesus. E nós não estamos passando para Jesus essas preocupações, essas lutas, essas batalhas. O que é que diz lá em 1 Pedro, capítulo 7, se não me falha a memória? O versículo 7, eu não me lembro qual é o capítulo. Mas ele diz o quê? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de nós, irmãos. Mas às vezes a gente não está passando essas lutas, essas preocupações, esses fardos para Jesus. E nós estamos carregando um fardo desnecessário. A mente fica trabalhando constantemente. Pessoas não têm conseguido dormir direito. Pessoas que estão sendo também setadas pelo inimigo, porque aproveita a situação, o inimigo, e seta, irmãos. Seta trazendo pensamentos de desistência, pensamentos de opressão, pensamentos de angústia.
Mas eu creio, irmãos, que nós vamos orar aqui no final do culto. Eu creio, irmãos, que muitas das vidas que aqui estão e que têm passado isso aqui, esta noite você vai fazer a troca desse fardo com o Senhor Jesus. Você vai sair daqui leve, voando nas asas do Espírito Santo de Deus, porque Jesus é a paz que nós necessitamos, porque Ele quer trocar conosco os nossos fardos, e o fardo dele é leve, é suave. E se tem algum espírito trabalhando na tua mente, na tua família, para trazer desgaste emocional, esta noite vai sair, porque maior é Deus, e a sua autoridade através do nome de Jesus. E quem crê diz amém. Esse alívio que Jesus oferece, irmãos, não é só alívio físico, é um alívio sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Porque ele traz um descanso para a alma. Não é algo externo, é algo interno, que só Deus pode operar. Só Deus pode transformar, é na alma, é dentro. Muitas das vezes as pessoas estão aí setadas, não sabem, mas é uma angústia no coração, é uma tristeza na alma, é uma dor na alma. E é isso, irmãos. Às vezes são as cargas, às vezes o inimigo lança também cargas sobre as nossas vidas, mas esta noite Jesus vai tratar, esta noite Jesus vai tirar. Eu creio, irmãos, eu creio, porque somente Ele pode trazer a paz verdadeira, a paz que o mundo não conhece. Se nós estamos aqui e cremos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, somente Ele, irmãos, pode fazer a obra que nós tanto precisamos. Esse conceito aqui de descanso, irmãos, está ligado, quando ele diz que ele traz o descanso, está ligado ao shalom bíblico. O que é o shalom bíblico, irmãos? Os judeus, irmãos, creem que o sábado é o dia de descanso. Mas isso, escatologicamente falando, o nosso sábado, irmãos, é na glória, quando nós vamos ter o descanso para sempre com o Senhor Jesus. Mas mesmo nessa terra, nós podemos viver uma vida de descanso, de paz, com ausência de conflitos, na plenitude e bem-estar de Deus. Nós podemos estar passando lutas, batalhas, mas com paz em Deus. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, através do seu Santo Espírito. Nesse ano de 2026, irmão, vai ser diferente. Você crê, irmãos? Creia. Nós estamos no comecinho do ano. Creia. Esse ano de 2026, diga para você mesmo: eu não vou me atribular, eu não vou me estressar. Pode desabar o mundo, mas eu vou ficar olhando para Jesus. Este ano de 2026 pode vir guerras, pode vir batalhas, o inimigo pode fazer arapuca, mas ele não vai roubar a minha paz, porque minha paz é Deus. Meus olhos vão estar em Jesus, a minha confiança é nele, e eu sei que no momento certo ele se levanta ao meu favor, e não tem nada que possa resistir, porque ele é Deus e todo o poder está nas suas mãos. Aleluias! Então, querido, quando ele diz que o seu jugo é suave, quer dizer, irmãos, que a gente aprender de Cristo traz humildade e paz no nosso coração, porque Ele não exige de nós o que nós não podemos dar. O Senhor Jesus, irmãos, Ele mesmo que nos capacita a viver segundo a sua vontade, através do Espírito Santo de Deus. Ontem o tema foi esse, né? Submetendo nossos passos à obediência do Senhor. E o próprio Espírito Santo de Deus vai nos capacitar a obedecer à sua vontade. O fardo que o mundo nos entrega, irmãos, ele oprime, mas o de Cristo, ele nos fortalece. De Cristo, irmão, nos fortalece, renova nossas forças. A nossa vida cristã, irmão, não está isenta da gente passar
desafios, lutas, mas quando nós vivemos na dependência do Senhor, irmãos, nós encontramos descanso, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas. Amém, queridos irmãos? Então Jesus nos convida a andar com Ele. Ontem o diácono Alice falou, né? Ele vai mostrando o caminho e nós vamos seguindo o caminho. E esse Jesus que caminha conosco, Ele mesmo carrega, irmãos, o nosso fardo, quando nós entregamos para Ele, quando nós passamos para Ele. Então, queridos, vamos confiar no Senhor, vamos entregar todo o fardo, todo o peso ao Senhor. Vejam bem, irmãos, o descanso que o Senhor quer nos dar, essa renovação de força, descansarmos nele, não é a ausência de desafios, mas é paz em meio aos desafios. Lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, vai narrar a história de que Jesus com os discípulos vão atravessar o mar, e quando vão passando, encontram uma grande tempestade, e ali Jesus está dormindo em meio às tempestades, em meio às lutas, e quando os discípulos se desesperam e digam: mestre, o senhor não está vendo a tempestade? Jesus, ele se desperta e ele dá um carão ali nos discípulos: rapaz, até quando vocês não vão ter fé? Até quando vocês vão estar assim com a vida estressada? Vocês não estão vendo que eu estou aqui no barco? E naquela hora ele dá uma ordem para o vento, ele dá uma ordem para o mar, e tudo se acalma. Então, irmãos, assim como esse exemplo, nós temos que aprender a confiar no Senhor Jesus. Se você chegou aqui esta noite, o teu mar está agitado, está passando adversidade, está passando tribulação, é na família, é nos seus projetos pessoais, é no teu trabalho, creia que Jesus, ele pode dar uma ordem esta noite. E se você chegou aqui com fé, se você vive pela fé, você pode levantar sua mão esta noite, porque eu quero profetizar que todo esse mar vai cessar, que todo esse vento vai calar, porque Jesus, ele está no barco das nossas vidas, e quando Jesus está no barco das nossas vidas, nada pode nos atingir, porque Deus está conosco, porque Ele é Senhor da natureza, Ele é Senhor da vida, e Ele dando a ordem, nada pode resistir. Somente quem crê diz: eu recebo na minha vida, o mar vai se acalmar. Eu creio na minha vida, vai se acalmar essa tempestade. Aleluia. Então, queridos, esse descanso ele vem quando nós nos entregamos totalmente a Jesus. Não adianta eu dizer que lanço sobre ele o problema e ficar puxando do outro lado querendo resolver. Não, é quando eu entrego totalmente a minha vida, junto com todos os meus problemas, todas as minhas lutas. Muitos não descansam, irmãos, porque não confiam totalmente. Muitos não conseguem encontrar o descanso do Senhor, porque não entregam completamente as suas preocupações ao Senhor. Quanto mais entregamos a Ele, mais paz nós teremos. E é a paz que o mundo não conhece. Esse descanso começa aqui, irmãos, mas vai ser pleno na eternidade, quando reinaremos com Cristo. Amém, irmão? Então, esta noite, entregue completamente nas mãos do Senhor. Não fique dizendo que entregue e fique querendo resolver, não. Entregue para Ele, só ore, só creia, entregue verdadeiramente, confie no Senhor, que Ele vai operar. O convite de Jesus em Mateus 11:25 é uma revelação profunda da graça de Deus. Ele nos revela que essa graça, irmãos, imerecida, Ele nos dá esse descanso, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a vida eterna. Ele está aqui, irmãos, com esse poder, Ele pode nos levar diante do Pai. Então, esse convite é para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, para aqueles que precisam verdadeiramente do agir de Jesus. Se você tem vivido sobrecarregado,
Jesus te chama hoje para você tomar essa posição, para você tomar uma posição diante dele e entregar todas essas lutas. Esse ano de 2026, não carregue fardos desnecessários, entregue ao Senhor Jesus. Se há fardos pesados sobre a sua vida, Ele quer trocar o seu jugo com você esta noite, e que o fardo dele é leve, e também o seu amor vai junto com esse fardo, Ele vai cuidar de você. Então não vivam a fé baseada em regras e peso, mas vivam uma fé baseada no descanso em Jesus. Entregue para Ele e descanse nele. Amém, irmãos? Entregue para Ele e descanse nele, porque Ele tem trabalhado, Ele tem operado, Ele tem cuidado de nós, Ele está operando na minha e na sua vida. Ele é Deus, irmãos, Ele é Deus. Que nesse começo de ano você diga: esse ano de 2026 eu vou confiar mais em Deus. Que nesse ano de 2026 as coisas vão ser diferentes. Eu vou estar aos pés do Senhor, porque eu sei que de lá é onde eu posso beber da fonte da vida. É porque lá onde eu vou ser carregado minhas energias espirituais. Porque é lá nos pés de Jesus que as minhas forças vão ser renovadas. E eu vou atravessar esse ano de 2026, se o Senhor Jesus não voltar. E ao chegar ao fim desse ano, eu vou dizer: venci as lutas, porque o meu Senhor, Ele carregou todos os meus fardos. Amém, irmão? Mas para isso, entregue completamente a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite muito especial a você esta noite, da mesma maneira que Jesus fez esse convite. Eu quero lhe convidar, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que esta noite quer, não só nesta vida, mas acima de tudo, receber a vida eterna através do sacrifício de Jesus, e quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta noite.